Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Então Jesus, falando novamente, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 11, de 25 a 26. São João Crisóstomo. Sabendo que muitos haveriam de duvidar do que disseram acima, a saber que os judeus não o quiseram receber e os gentios o receberam prontamente, o Senhor responde aos seus pensamentos, dizendo: Eu te confesso, Pai, Senhor do céu e da terra. É causa de alegria que tenham sido reveladas a estes, terem sido ocultados àqueles. Não é a causa de alegria, mas de pranto. Ele não se alegra por isso, mas por saberem eles o que os sábios não sabem. Tudo o que o Senhor disse aos discípulos nesta passagem torna-os mais precavidos, porque é natural que, tendo expulsado demônios, tivessem um conceito elevado de si mesmos. Ele os reprime porque o que se fizer em seu favor não era resultado de seus esforços, mas da revelação divina. E por isso os escribas e os fariseus, tendo-se por sábios e prudentes, caíram por causa de seu orgulho. Donde resulta que, se nada do mistério divino foi revelado a eles por conta de seu orgulho, vós deveis sempre temer e ser pequeninos, pois isto fez com que gozasseis da revelação. E como disse Paulo, Deus entregou-os a paixões de ignomínia, Romanos 1, 26. Não disse isso para afirmar que é Deus quem produz esse efeito, pois Deus não opera o mal, mas atribui a eles a causa. Por essa razão disse: Escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes. E por que razão as ocultou? Ouve Paulo dizendo: Porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem alguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 11, 27. Santo Agostinho. Porque se tem menos poder que o Pai, não tem todas as coisas que o Pai tem. E no ato de gerar o Filho, o Pai deu a ele o poder, porque deu o que há em sua natureza, àquele que foi gerado de sua natureza. Finalmente, como a natureza divina é inseparável, basta, às vezes, nomear o Pai ou o Filho somente. Não se separando dos dois, por isso, o Espírito, que é chamado propriamente de Espírito de verdade. O Pai é revelado por seu Filho, isto é, por seu Verbo. Pois assim, como as palavras que proferimos revelam, de um modo temporal e transitório, a si mesmo e aquilo de que falamos, quanto mais o Verbo de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esta palavra nos revelou o Pai enquanto Pai, por ser o mesmo e da mesma forma que o Pai. Quando disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, não disse, e a quem o Pai o quiser revelar. Mas quando disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, acrescentou, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas isso não quer dizer que o Filho não possa ser conhecido
senão pelo Pai. O Pai pode ser conhecido não só pelo Filho, mas por todos aqueles a quem o Filho o revelar. Assim dizemos que, por revelação do Filho, conhecemos o Pai e o Filho, porque o Filho é a luz da nossa inteligência. E no que segue, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, compreendemos não só o Pai, mas também o Filho, porque essas palavras estão relacionadas às anteriores, porque o Pai é expresso por seu Verbo, e o Verbo não só declara aquilo que por ele é declarado, mas também declara a si mesmo.